Irmãos, então, para a gente compreender bem os versículos que veremos hoje, eu vou recapitular um pouquinho do assunto da semana passada, que nós vimos os 3 primeiros versículos desse texto. Então, na semana passada, eu introduzi comentando que a grande pergunta que as pessoas deveriam se fazer neste mundo, mas que a maioria das pessoas ignora, é que diante de tantas religiões, diante de tantas maneiras diferentes de se enxergar a vida, tantos gurus espirituais, tantos caminhos diferentes, qual o caminho certo a ser seguido? Quem de fato está certo? Quando eu morrer, o que vai acontecer? Será que acaba tudo? A existência acaba? Será que eu vou retornar em outra vida? Será que eu vou ser um espírito errante que vou ficar puxando o pezinho das pessoas quando elas estão dormindo? Será que eu vou reencarnar? Para onde eu vou? Como saber a resposta certa para essa pergunta tão crucial para o ser humano? Afinal de contas, a única certeza que o ser humano diz que tem é a morte, Então, o que vai acontecer, A verdade que a gente sabe é que todos os caminhos não podem estar corretos. É impossível, é uma impossibilidade. Se um diz que nós vamos reencarnar e o outro diz que nós vamos ressuscitar, só é possível que um dos dois esteja certo. Não é possível que as duas coisas aconteçam com a mesma pessoa. Então, eu imagino que a maioria de nós aqui já decidimos crer em Jesus. Eu creio que a maioria de nós já decidimos que em Jesus nós encontramos a resposta correta para essas perguntas. Por meio de Jesus, nós sabemos o que vai acontecer conosco. Mas mesmo em meio aos cristãos, mesmo no meio evangélico, existem várias discordâncias em diversos assuntos. Desde o período apostólico é assim. João ele escreve essa carta com o objetivo de proteger os seus leitores contra falsos mestres. Pessoas que falavam sobre Jesus, mas que propagavam ensinos errados, ensinos mentirosos sobre Cristo. Então esse texto que nós lemos, ele trata desse assunto de maneira bastante clara e bastante direta. A semana passada nós vimos os 3 primeiros versículos, onde a gente aprendeu que para a gente se proteger dos erros, para nos protegermos de pessoas que ensinam doutrinas influenciadas pelo espírito do anticristo, como João mesmo diz, e também para que a gente se proteja de nós mesmos, de nós termos entendimentos errados a respeito dos ensinos de Cristo, nós precisamos ter mentes questionadoras, mentes que perguntam, que questionam todos os ensinos que chegam até nós. Mas nós precisamos questionar todas as coisas e não escolher aquilo que nós achamos que é o certo, ou aquilo que aparentemente tem mais lógica para mim. Mas nós devemos sempre questionar e comparar com a palavra de Deus. Porque nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. Nós cremos que através dela nós possuímos um guia, uma bússola que nos dá um norte em todas as coisas, em todas as áreas, em todos os assuntos. Desde assuntos de caráter pessoal, quanto de caráter eclesiástico, de vida da igreja, de prática de uma igreja. Então, segundo esse norte, eu devo rejeitar tudo aquilo que contradiz as Escrituras, tudo aquilo que não feche com o que a Bíblia ensina como sendo correto. Mesmo que isso signifique abandonar pessoas que você goste muito, ou abandonar locais que você possa ter se apegado emocionalmente. Agora, nos próximos 3 versículos, dos versículos de 4 a 6, nós veremos que João ele sai da análise dos mestres e das suas mensagens para uma análise mais pessoal. Cada um dos 3 versículos, ele começa com um pronome pessoal. Você vai ter um versículo começando com vós, outro com eles e outro com nós. João ele vai fazer uma análise de cada grupo de pessoas envolvidas nessa sua mensagem e as suas características. Então ele utiliza o pronome pessoal vós, se referindo aos cristãos verdadeiros. Depois ele utiliza o pronome pessoal eles, se referindo aos falsos mestres. E por fim ele vai utilizar o pronome pessoal nós,
se referindo aos próprios apóstolos. Então, João vai trazer uma palavra para cada grupo de pessoas. Começando ali, uma palavra sobre vós, no verso 4. Então ele diz ali: filhinho, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Filhinho, vós sois de Deus. Então, primeiramente, quem são vós? Ou você pode achar nas traduções mais modernas, vocês. Quem são vocês? São as pessoas para quem o apóstolo está escrevendo essa sua carta. E ele chama essas pessoas carinhosamente de filhinhos. Então João escreve para um grupo de cristãos, uma pequena congregação, ou pessoas pelas quais ele considera serem verdadeiros cristãos. É por isso que ele alerta, por isso que ele se preocupa em escrever essa carta, dizendo maneiras deles se protegerem de falsos mestres, deles se protegerem de pessoas que se dizem seguidoras de Cristo, mas que de fato não são. Vocês, os verdadeiros cristãos, têm vencido os falsos profetas, é o que diz João. Vocês não têm dado crédito a esses ensinos mentirosos sobre Jesus. Trazendo para o contexto original, os cristãos, para quem João escreve, eles não estavam crendo que o Messias não tivesse vindo em forma humana, que era o que estava sendo pregado. Então, para os cristãos de hoje, seria como dizer: vocês não têm dado crédito à teologia da prosperidade. Você não acredita que Jesus é só um exemplo de moral. Você não acredita que Jesus foi criado como foram criados os anjos. Por isso vocês têm vencido os falsos profetas. Esses falsos profetas, falsos mestres, eles não tiveram sucesso em te enganar, mas eles têm tentado. Eles estão aí, tentando enganar os cristãos desde muito tempo. Mas você colocou os ensinos deles à prova. Você questionou. Você não aceitou o que é ensinado em muitos lugares, sem antes comparar com o padrão da palavra de Deus. Você não se dobrou às conversas agradáveis de vida próspera, de vida sem sofrimento, de sucesso, de milagres. Você não se dobrou a nenhuma das mentiras triunfalistas do mundo gospel dos nossos dias. É como se fosse trazendo para o nosso contexto atual. Mas por que isso acontece com você e não acontece com milhares de pessoas que persistem em lotar igrejas que propagam falsos ensinos? Essa é a questão. Por que com você é diferente? E não é difícil da gente achar a resposta para essa pergunta. O texto é bastante claro. Ele diz ali: porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O que está em vós, o que está em todo cristão verdadeiro, é o Espírito da verdade, que João destaca no final do verso 6. Da mesma forma que o que está no mundo é o espírito de erro, o que está no cristão verdadeiro é o Espírito da verdade. Nós temos aqui algo que devemos parar e meditar um pouquinho sobre as nossas próprias vidas e nas consequências de nós possuirmos o Espírito da verdade. O ensino bíblico é de muitas pessoas perecendo e poucos sendo salvos. O ensino bíblico é de um caminho que é estreito e um caminho que é largo. Esse ensino você consegue facilmente evidenciar na prática. Tamanha dificuldade de se encontrar uma igreja saudável. Tamanha dificuldade de você evangelizar. Tamanha dificuldade de vermos realmente regeneração na vida das pessoas. A consequência disso, irmãos, é que o espírito mais abundante entre a humanidade é o espírito do erro.
E se você se considera um cristão verdadeiro, pense na imensa graça de Deus para com a sua vida. Talvez, irmãos, no céu a gente consiga fazer a matemática exata, mas certamente todo cristão verdadeiro é como um sobrevivente de um desastre aéreo, assunto que está bem em pauta nos nossos dias. É um verdadeiro milagre. Por quê? Porque depende de Deus ressuscitar pessoas mortas. Somente através do Espírito Santo que Deus nos deu pela sua imensa graça, pela sua imensa misericórdia, e através da iluminação do Espírito Santo, que nós podemos chegar na certeza de que vencemos, e na certeza que venceremos todo falso ensino que chegar até nós. João, ele está atribuindo nesse texto que toda proteção contra o erro e toda vitória que nós temos sobre os erros se deve objetivamente, diretamente por conta da atuação do Espírito Santo de Deus em nós. João Calvino disse o seguinte: a menos que o Espírito de sabedoria esteja presente, há pouco ou nenhum proveito em ter em nossas mãos a palavra de Deus. De fato, isso é uma grande verdade, irmãos. A Bíblia, ela está aí. Está nas igrejas que pregam as maiores heresias e as maiores bobagens dos nossos dias. A Bíblia está lá presente. Não é porque temos a Bíblia aqui que seguramente estamos livres do erro. O ponto não é meramente intelectual. Porque se fosse intelectual, nós teríamos participação em nossa salvação. O que nos livra do erro e do engano é o Espírito Santo de Deus agindo em nossa vida por meio da palavra de Deus. Graça, ela só se torna graça realmente quando a gente compreende isso. O que Deus fez por nós, de onde Deus nos resgatou e também por qual motivo Ele fez isso. João diz no texto que o cristão verdadeiro, ele venceu os falsos mestres porque eles são muito mais espertos que os outros. Não? Ele diz que o cristão vence o erro porque moralmente ele é uma pessoa melhor que aqueles que estão no erro. Não, nada disso. João diz que o cristão vence porque é maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Foi Deus quem te tirou do caminho largo, o caminho que te levaria inevitavelmente para a morte e morte eterna. Foi Ele que tirou o seu duro coração e colocou um coração manso, um coração ensinável, um coração humilde, um coração que crê. É Ele que possui todos os méritos na salvação do homem. Nenhuma parcela desse processo é atribuído nas Escrituras ao homem. Se o homem tivesse qualquer parte nisso, qual sentido Paulo teria de dizer em Romanos 3, 10 a 12, que está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Que sentido haveria nisso, se o homem tivesse parte? É por isso que, se hoje a palavra de Deus é verdade para você, se hoje você olha para Cristo e enxerga Ele como seu Senhor e Salvador, então se curve diante dessa imensa graça que Deus fez para com você.
Não existia nada que eu ou que você merecesse que não fosse a ira de Deus. Que não fosse a condenação eterna. Porque eu e você pecamos. Nós nos rebelamos contra Deus. Se hoje nós nos arrependemos e buscamos viver obedecendo a Deus, é porque Ele operou em nós um grande milagre. Ele operou em nós, através do seu Espírito, grande salvação. Imagine, irmãos, esses sobreviventes desse desastre aéreo do time da Chapecoense. Todos falam de um milagre. Todos ficam espantados como alguém ainda saiu vivo daquele lugar. Mas, certamente um dia essas pessoas que sobreviveram morrerão. Vai acontecer deles morrerem, seja de velhice, seja por qualquer coisa que for. E se essas pessoas morrem sem Cristo, de que adiantou esse milagre? Às vezes, irmãos, nós não damos a devida importância, ou nem mesmo entendemos totalmente o milagre que é a conversão do cristão. É muito mais do que apenas ressurgir dos mortos, é muito mais do que simplesmente sobreviver a um desastre aéreo, é ter acesso eterno à plena alegria na presença de Deus. Sendo que Ele aceita a nossa presença, não somos nós que conquistamos o direito de estar diante dEle. Não é porque nós somos bons e por isso Deus quer ter nós pertinho dEle na eternidade. Longe disso. Longe disso, irmãos. Isso nos leva, pelo menos, duas aplicações práticas. Uma delas é a tendência de nos acharmos superiores por não estar andando no erro. Olhar para essas pessoas que seguem esses falsos mestres, muitas vezes fazendo absurdos, como eu comentei na semana passada, e nós olharmos para essas pessoas com um grau de superioridade, como se jamais cairíamos nesse erro. Eu jamais faria isso aí, essa loucura que esse pessoal está fazendo. Eu jamais estaria rodopiando pela igreja. E o único motivo, irmãos, de não estarmos entre eles é a graça de Deus. É a atuação do seu Espírito nos livrando do erro. Se dependesse de nós, das nossas capacidades ou dos nossos méritos, a certeza que a Bíblia nos dá é que estaríamos totalmente perdidos e condenados. Até onde nós andamos pela nossa própria cabeça, pela nossa própria intelectualidade, pela nossa própria sabedoria, até o momento que nós andamos dessa forma, nós andamos perdidos. É por isso, irmãos, por essa realidade toda da incapacidade humana e da graça de Deus, é que eu tenho muita cautela com os métodos evangelísticos dos nossos dias. Tenho cautela quanto aos modelos de evangelização e também quanto àquele tradicional apelo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, que é algo tão comum nas igrejas de hoje. Eu fiquei meditando sobre os métodos que as igrejas usam hoje para supostamente evangelizar. E eu fiquei pensando, qual a eficácia de uma marcha para Jesus? Qual a eficácia de eu entregar panfleto na praça? E eu sair dizendo para todo mundo, Jesus te ama? E nisso eu fiquei pensando, qual era o método de evangelização dos apóstolos? Eles faziam essas coisas? Os apóstolos organizavam marcha para Jesus? Os apóstolos saíam dizendo, Jesus te ama para todo mundo?
Eles faziam apelo para as pessoas aceitar Jesus, chamavam as pessoas e faziam uma oração repetida para elas. É isso que nós vemos na Bíblia. É tão ilógico, irmãos. Porque quem somos nós para aceitarmos a Cristo? Quem somos nós? Como que alguém pode chegar diante de Deus e dizer: eu te aceito, Jesus? Como que alguém pode atribuir a segurança da salvação de uma pessoa em uma oração que foi repetida algum tempo atrás? Em Atos 5,42, o texto diz que todos os dias, no templo e de em casa, continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Esse texto está falando dos apóstolos, dos discípulos. Diziam que todos os dias eles iam de templo e de casa em casa, ensinando e anunciando que Jesus é o Cristo. Nosso método de evangelismo deve ser o método de evangelismo dos apóstolos, o método bíblico. Devemos ensinar e anunciar que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e que ninguém chega até Deus se não for por Ele. Deus pode alcançar vidas através de um panfleto, através de um apelo evangelístico moderno? Pode. Deus pode tudo. Deus pode qualquer coisa. Mas nós não podemos nos conformar com esses modelos que não são inspirados nas Escrituras. Nós devemos ensinar. Como você ensina alguém dizendo: Jesus te ama? Você está ensinando, em primeiro lugar, uma grande bobagem, porque a Bíblia não diz que Jesus ama todas as pessoas, porque se Ele amasse todas as pessoas, todos seriam salvos. Jesus ama o seu povo, os seus escolhidos, os seus eleitos, e é por eles que Jesus derramou o seu sangue precioso. Nós devemos ensinar e, através desse ensino, anunciar que Jesus é o Cristo. Segundo o texto, agora no verso 5, ele vai dizer: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Os falsos mestres procedem do mundo, e eles possuem o espírito do anticristo. O sentido de mundo aqui, irmãos, é o sentido mais usado por João, quer seja nas suas epístolas, quer seja no Evangelho. É mundo como um sistema em rebelião contra Deus, as pessoas, as organizações, os governos que agem e tomam as suas decisões sem levar Deus e a sua palavra em consideração. É isso que ele fala por mundo. Os falsos mestres procedem desse sistema, procedem deste mundo, e eles falam da parte desse sistema. E as pessoas que integram esse mundo ouvem e seguem esses falsos mestres. O mundo reconhece o seu próprio povo. O mundo reconhece os seus habitantes. E o mundo dá ouvidos às mensagens que têm a sua origem nele mesmo. O mundo ouve o próprio mundo. As mensagens que provêm do seu próprio espírito. Os falsos mestres falam de assuntos que interessam ao mundo. Falam sobre temas que o mundo quer ouvir. E por ter tanto em comum com o mundo, eles são ouvidos por quem? Por pessoas mundanas. São seguidos e são reverenciados por essas pessoas. Líderes mundanos, plantando igrejas mundanas, seguido por pessoas mundanas. Esse é o resumo desse versículo. Eles, aqui no texto, são todos os pastores
bispos, presbíteros, missionários, pessoas que se denominam apóstolos e que subvertem a mensagem do Evangelho, que acrescentam ou que subtraem princípios das boas novas da salvação que há em Cristo Jesus. Eles não fazem isso orientados pelo Espírito de Deus, mas pelo seu próprio Espírito, um Espírito que procede do mundo, o Espírito do erro, o Espírito do anticristo. Lembram de Pedro andando sobre as águas em direção a Jesus? O irmão Adriano já pregou nesse texto algum tempo atrás. Quando Pedro tirou os olhos de Cristo, ele imediatamente começa a afundar. Nós podemos aplicar isso em nossa vida, nossa jornada cristã. É uma jornada que é dura, que é difícil. Nós sabemos que, humanamente falando, é impossível, irmãos, por nós mesmos nos mantermos fiéis ao Senhor. É impossível que os nossos olhos se mantenham 100% do tempo fixos em Cristo. Nós dependemos do Espírito de Deus, nos transformando diariamente. No mundo, você verá falsos mestres de todos os tipos. Desde os tempos apostólicos, eles são muitos no mundo. João diz isso na sua epístola. Haverá ensinos que você claramente vai ver o erro, vai ver os absurdos. Mas haverá ensinos que tentarão apenas desviar o teu olhar de Cristo. Mas esse leve desvio será suficiente para te afogar. Você verá igrejas onde Jesus está lá presente. Ele é citado, o seu nome é ouvido, mas existem diversas distrações. No texto que narra essa caminhada de Pedro sobre as águas, lá em Mateus capítulo 14, ele diz que Pedro se distraiu reparando o vento e as fortes ondas. Você verá igrejas, irmãos, que existem os fortes ventos da prosperidade, do sucesso, das bênçãos diversas. Esses falsos profetas, eles retiram levemente os olhos dos seus ouvintes, da pessoa e da obra de Cristo, e colocam os olhos dessas pessoas na vida deste mundo, como se o mais importante fosse viver bem aqui e agora. Ao invés de Jesus assumir o trono da sua vida, quem assume o trono é o dinheiro, as bênçãos materiais, e assim por diante. Muitas pessoas chegam nesses lugares fragilizadas por problemas nessa área das finanças, por sofrimento, por doenças. Pessoas muitas vezes sem nenhum tipo de esperança. E essas pessoas encontram esses lugares, esses falsos mestres, que apresentam um Jesus que tem o melhor para elas. De fato, Jesus tem o melhor para nós. Entretanto, é apenas uma caricatura do Jesus das Escrituras. Eles desviam o olhar dessas pessoas do Jesus bíblico e apontam para um Jesus que deseja dar o melhor para elas aqui e agora. Esses líderes mundanos apresentam para as pessoas o que todo mundo quer ouvir. Quem no mundo não quer prosperidade? Quem no mundo não quer saúde? Quem no mundo não quer vencer? Você olha para a televisão, e aí tem o templo de Salomão, da Igreja Universal, gigantesco, lotado de pessoas, abarrotado de fila de espera para poder visitar. E todas essas pessoas em busca da mesma coisa. Cristo? Não. Prosperidade e sucesso. Deus promete em sua palavra que todos os seus filhos serão ricos e prósperos. Lembra da pregação de semana passada? Devemos ter mentes questionadoras, que provam todos os ensinos que são levantados e comparam com a palavra de Deus.
Como pode ter tantas pessoas frequentando igrejas como essa? O texto nos responde: por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Líderes mundanos, plantando igrejas mundanas, onde a palavra foi substituída pelos desejos carnais, igrejas lotadas de pessoas mundanas. Na grande maioria dos casos, as pessoas permanecem em locais como esse, porque elas não querem realmente saber sobre Jesus Cristo e o Evangelho. Elas não estão interessadas em saber o que a Bíblia fala sobre esses assuntos. Elas não estão interessadas em aprender mais das Escrituras, em saber qual que é a vontade de Deus para nós. Elas não querem saber o que elas precisam fazer para serem salvas. Elas não querem saber o que Cristo requer dos seus seguidores. Elas querem apenas saber o que Deus pode fazer por elas hoje. E além disso, elas não apenas querem que Deus faça hoje, elas determinam que Deus faça isso. Elas determinam que Deus atenda às suas reivindicações mesquinhas e egoístas. O homem assumindo o local central do culto, onde ele diz para Deus o que ele quer, e não onde Deus diz o que ele requer de nós. Quantas igrejas evangélicas de fato fazem culto a Deus nos nossos dias? Quantas igrejas você consegue notar que Deus e a sua palavra ocupam o local central? Infelizmente, muito poucas, irmãos. Porque as igrejas têm sido plantadas por líderes mundanos. Eles procedem do mundo e por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Esse é um tema do qual nós devemos ter muito cuidado, irmãos. Não podemos achar que jamais seremos enganados. A Bíblia nos ensina sobre isso. Ela nos alerta. Não é à toa que João escreve essa carta, alertando contra os perigos dos falsos mestres. Mas de forma prática, irmãos, como posso identificar um falso profeta? Como de forma prática eu posso me livrar disso, poder identificar? A melhor forma, irmãos, de se prevenir contra a falsidade e contra os falsos mestres é uma só: conheça a verdade. Como que vocês fazem para identificar se um determinado tênis é falso ou não? Como que a gente faz para identificar uma imitação? Nós precisamos conhecer o produto original. Nós precisamos conhecer o produto verdadeiro nas mínimas características para saber se aquele produto é falso ou não é. Da mesma forma, com os falsos ensinos, irmãos. 2 Timóteo 2,15, Paulo diz: maneje bem a palavra da verdade. Essa é a instrução que ele dá a nós. Maneje bem a palavra de Deus. Uma pessoa que que estuda cuidadosamente da Bíblia, ela está totalmente apta a identificar os falsos ensinos. Por exemplo, um crente que leu as atividades do Pai, do Filho e do Espírito Santo em Mateus 3, 16 a 17, ele vai imediatamente questionar qualquer doutrina que negue a Trindade. Porque o primeiro passo é estudar a Bíblia e julgar todo o ensino contra as Escrituras. Podemos também aplicar o que Jesus disse: pelo fruto se conhece a árvore. Mateus 12, 33. Ao buscar por frutos, nós podemos aplicar 3 testes específicos em qualquer mestre para determinar a veracidade do seu ensino. Faço inclusive comigo. Primeiro teste: o que esse mestre diz sobre Jesus?
Em Mateus 16:15, Jesus pergunta: quem dizes que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por essa resposta, Pedro é chamado por Jesus de bem-aventurado. Em 2 João, verso 9, nós lemos: quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Em outras palavras, Jesus Cristo e a sua obra da redenção são de extrema importância. Tome cuidado com qualquer pessoa que negue que Jesus é igual a Deus, que desvalorize a morte de Cristo no nosso lugar. 1 João 2,22 diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. O segundo teste é: esse mestre prega o Evangelho? O Evangelho, irmãos, ele não é definido por uma frasezinha: Jesus te ama. Isso não é o Evangelho. O Evangelho, ele está relativo à morte, ao sepultamento e à ressurreição de Cristo. Ele fala sobre todos esses pontos. Por mais bonito que soem as afirmações: Deus te ama, Deus quer que a gente faça caridade, Deus quer que você tenha prosperidade, essas afirmações não são a mensagem completa do Evangelho. Paulo adverte em Gálatas 1,7: vocês estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Ninguém, nem mesmo um grande pregador respeitado, tem o direito de mudar a mensagem que Deus nos deu. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Paulo diz em Gálatas 1,9. Terceiro teste: esse mestre exibe qualidades de caráter que glorificam ao Senhor. Falando de falsos mestres, Judas 11 diz: prosseguirão pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitarão no erro de Balaão e perecerão na revolta de Corá. Judas aqui ele cita o orgulho de Caim, a ganância de Balaão e a rebelião de Corá como marcas dos falsos mestres. Em outras palavras, um falso mestre pode ser reconhecido pelo orgulho, que é exemplificado na rejeição de Caim aos planos de Deus, pela ganância, visto na profecia de Balaão, motivada por dinheiro, e na rebelião, conforme a autopromoção de Corá contra Moisés. Essas são marcas dos falsos mestres. Como nos protegermos deles? Prove esses mestres de forma prática. O que ele diz sobre Jesus? Ele prega o Evangelho? Ele possui um caráter que glorifica a Deus? Aplicando essas provas, certamente, segundo a palavra de Deus, nós nos protegeremos dos lobos enganadores. Por fim, o verso 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O nós, nesse versículo, está em direção oposta ao eles, do versículo anterior. Se eles significavam os falsos mestres, o nós significa os verdadeiros mestres. O que nesse texto quer dizer os apóstolos. João diz que nós sabemos que os apóstolos são de Deus pelo fato do povo de Deus ouvir e receber a mensagem deles. Imagine essa afirmação saindo da minha boca. Se eu dissesse para vocês: toda pessoa que conhece Deus de fato vai concordar comigo. Somente quando a pessoa não for de Deus é que ela vai discordar das coisas que eu falo. Por mais que eu pense que isso é verdade, irmãos, seria uma afirmação bastante arrogante da minha parte. Nenhum cristão pode afirmar algo desse tipo. Mas os apóstolos, eles podiam.
Os apóstolos podiam dizer isso, porque eles possuíam uma autoridade especial dada diretamente por Cristo a eles. E foi através dos apóstolos que os ensinos de Cristo, que a mensagem do Evangelho ganhou o mundo. Foi através deles que hoje nós temos o privilégio de ter as Escrituras. E essa mensagem, vinda através da vida dos apóstolos, ela foi aceita pelos cristãos e rejeitada pelos não cristãos. O argumento é muito simples, irmãos. Ele se baseia na afinidade que existe entre o povo de Deus e a palavra de Deus. Jesus ensinou que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Que todo aquele que é da verdade ouve o testemunho dele. E que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. O que João está dizendo aqui não é nenhum ensino novo, nenhuma novidade. Quem ouve o ensino apostólico, ouve porque reconhece a voz do seu mestre. Os que não ouvem o ensino apostólico, eles não ouvem porque não reconhecem a voz de Deus. Pelo contrário, eles preferem ouvir o ensino do mundo, porque eles são do mundo. Está aqui o motivo, irmãos, de muitos rejeitarem o Evangelho. Pessoas que até frequentam por um tempo, mas que não suportam a palavra de Deus e sucumbem ao ensino do mundo, porque elas preferem o mundo. Elas preferem essa vida miserável, porque na verdade elas são do mundo, elas pertencem a esse mundo. Nisto nós reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Seguindo todos os princípios apresentados, colocando os mestres em prova, examinando as Escrituras, examinando o caráter dos que os ouvem, nós podemos reconhecer e reconhecer muito bem se o Espírito é proveniente da verdade ou do erro. Aqueles que têm o Espírito de Deus conhecem a Deus. O uso aqui dessa palavra conhece indica uma pessoa que está em ação para adquirir mais conhecimento de Deus. Ou seja, aquele que é de Deus, ele estima, ele tem desejo em adquirir e prosseguir conhecendo a Deus, aquele Deus que tirou ele das trevas e trouxe para a sua luz. Não há possibilidade, irmãos, de alguém querer conhecer a Deus de maneira verdadeira, de maneira santa, sem ter sido escolhido por Deus. Porque João diz que aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Ele não diz quem adquire conhecimento da Bíblia por causa disso se torna filho de Deus. Não. Ele diz que aquele que é de Deus, ele vai ouvir a palavra de Deus. E eu fico em dúvida, irmãos, quando eu vejo essas mega igrejas lotadas, mas que são tão vazias de conhecimento da palavra de Deus. Não há lógica nenhuma, irmãos, em crer que um lugar que se diz estar cheio do Espírito Santo, que diz que o Espírito age de forma sobrenatural, e esse mesmo Espírito não esteja agindo de forma sobrenatural na vida das pessoas, em santificação e em dedicação à palavra de Deus. Não há lógica nisso. Um Espírito que faz sinais e maravilhas, mas que afasta as pessoas das Escrituras. Que sentido há nisso? Eu creio que não é o mesmo Espírito, irmãos. Porque a promessa de Cristo foi que quando o Espírito viesse, ele guiaria o seu povo em toda a verdade. É o que diz João 16,13. Como saber se há verdade, se eles não leem as Escrituras? Como saber se os Espíritos são de anticristo, se vêm de Deus,
se eles não leem as Escrituras? Como saber se tal profecia que foi dada no culto veio de Deus, se eles não leem as Escrituras? Igreja sem ortodoxia, igreja sem ensino da palavra de Deus, igrejas onde pastores não são guiados pelo Espírito da verdade, são um prato cheio para que Satanás haja e afunde essas igrejas no erro. E é cada vez mais erro, cada vez mais práticas estranhas. Quanto mais Satanás afasta as pessoas da palavra de Deus, mais ele afasta as pessoas da verdade e aproxima elas do erro. É simples assim. Quanto mais as igrejas modernas sucumbirem às experiências pessoais, ao emocionalismo, ao subjetivismo, mais longe elas estarão do verdadeiro avivamento que tanto perseguem. Aqueles que nasceram de Deus, eles ouvem submissamente a palavra apostólica. Não existe conversão longe do ensino apostólico. Não existe conversão longe das Escrituras. Essa história de que teologia é coisa para pastor é conversa de preguiçoso que não quer estudar a Bíblia. Eu não preciso estudar para pregar porque o Espírito fala por mim. Fala mesmo, mas o espírito do erro. Aquele espírito do anticristo que João cita. Eu não discuto teologia porque o que importa é Jesus. O que é teologia, irmãos? Qual que é a definição de teologia? O próprio dicionário diz que teologia é o estudo da existência de Deus, das questões referentes ao conhecimento da divindade, assim como de sua relação com o mundo e com os homens. Aí eu pergunto, é possível amar a Deus e não amar a teologia? Se você ama a Deus, você vai querer saber mais sobre Ele. Você vai querer saber mais sobre a relação dele com o mundo, com os homens. Ou seja, você vai querer mais teologia. O verdadeiro cristão, esse que ouve o ensino apostólico, que possui o Espírito da verdade, ele certamente pensará como o pastor John Piper, que diz o seguinte: tire minhas pernas, mas não me tire a Bíblia. Eu posso chegar ao céu sem andar, mas não sem a palavra de Deus. Cristão que é cristão, ama a palavra de Deus. Cristão que é cristão, ama a teologia, por mais que ele nem saiba o que essa palavra significa, porque ele ama conhecer mais de Deus. Para concluir, irmãos, a palavra de Deus, ela nos ensinou através desse texto, 1 João 4, de 1 a 6, diversas formas de nos protegermos contra os falsos mestres que tentam nos enganar com ensinos mentirosos sobre Cristo. Ensinos que tentam nos desviar do verdadeiro Messias, o Jesus das Escrituras, o único que é capaz de nos salvar. Nós vimos que devemos ter mentes questionadoras, que comparam tudo com o ensino da palavra de Deus, que devemos rejeitar toda e qualquer doutrina ou prática que seja contrária às Escrituras. Aprendemos 3 provas básicas que devemos aplicar a toda pessoa que se levanta com palavras espirituais que dizem ser da parte de Deus, que é o que ele diz sobre Jesus. Ele prega o Evangelho, ele possui um caráter que glorifica a Deus. Seguindo todos esses ensinos, esses passos orientados por Deus através da sua santa palavra, nós teremos muito mais condições de reconhecermos o espírito da verdade e o espírito do erro. E que Deus nos ajude nisso.